Você já teve a sensação de que algo pequeno, escondido atrás da testa, abriu uma porta? Era noite. A chuva batia no para-brisa como dedos apressados. Você estaciona, desliga o motor e, por um segundo, tudo parece mais claro. Não a rua, não as luzes, mas uma clareza dentro da cabeça. Uma luz que não vinha do lado de fora. Pode soar estranho, mas é precisamente esse tipo de momento que muitas pessoas descrevem quando falam sobre a tal ativação da glândula pineal. Hoje, vamos olhar com cuidado e sem exageros para 9 sinais estranhos que sugerem que sua pineal pode estar despertando. Antes de continuar, uma palavra direta. Este vídeo fala sobre experiências subjetivas e relatos pessoais, não substitui a avaliação médica. Se você apresenta sintomas físicos persistentes, dor intensa, tontura contínua, perda de coordenação ou alterações neurológicas, procure um profissional de saúde. O que vem a seguir é um guia de observação, histórias e possibilidades, não um diagnóstico. A pineal é pequena, uma glândula minúscula, profunda no centro do cérebro, frequentemente chamada de terceiro olho em tradições espirituais. Em termos fisiológicos, ela participa da regulação do sono por meio da melatonina. Em termos simbólicos e narrativos, muitas culturas a associaram à percepção interior, intuição e estados alterados de consciência. Entre relatos contemporâneos, existem sensações físicas, mudanças nos sonhos e shifts na percepção que as pessoas costumam ligar a esse despertar. Vamos entender então 9 sinais estranhos, sinais que alguns acreditam indicar que algo nessa área interna está se movendo. Sinal 1. Claridade interna, quando a luz parece nascer de dentro. Subtítulo: uma sensação de luminosidade que não tem fonte externa. Às vezes, você não nota uma claridade no mundo, nota dentro. É como se, por trás dos olhos, uma lâmpada muito baixa tivesse sido acesa, não ofuscante, mas suficiente para delinear contornos internos. Memórias, sensações, pensamentos que antes vinham em tons confusos passam a ter contornos nítidos. Pessoas descrevem isso como ver com outra luz, uma percepção mais detalhada das conversas, das emoções próprias e alheias. Outros falam de uma leitura mais clara de símbolos em sonhos. Exemplo: imagine Ana, sentada num ônibus ao fim da tarde. A cidade lá fora é um borrão cinza. Ela fecha os olhos por um minuto e percebe que sua vida, aquelas decisões empilhadas, aparecem iluminadas com um brilho suave. Não é visão literal, é clareza. Uma lembrança de infância surge com novos detalhes. Uma decisão que estava nebulosa torna-se repentinamente óbvia. A sensação se fixa como uma lâmpada que acende no sótão da mente, mostrando objetos que estavam cobertos de pó. Transição. Esse brilho interno pode ser sutil e se confundir com cansaço, por isso a atenção é necessária. Continue prestando atenção nas próximas horas e dias. Sinal 2. Sonhos vívidos e com propósito, quando a noite fala alto. Subtítulo: sonhos mais intensos, que acompanham um despertar emocional ao acordar. Uma noite profunda, e de repente, um sonho que não se desfaz ao abrir os olhos. Cores, narrativas e presenças que permanecem vívidas como um filme recém-terminado. Muitos relatam sonhos que se tornam pontes, oferecem instruções simbólicas, permitem revisitar partes não resolvidas da história pessoal ou trazem imagens que passam a reverberar durante o dia. A pineal tem relação com o ciclo do sono. Por isso, alterações nesse ritmo podem estar associadas a sonhos mais intensos. Mas atenção! Essa é uma observação empírica e pessoal, não uma garantia. Exemplo: Carlos sonha com uma escada longa e sem corrimão. Ao acordar, não lembra todos os degraus, mas carrega um sentimento de urgência e a imagem dele subindo. Durante o almoço, ao receber uma proposta de trabalho que parecia confortável, mas estagnava seus desejos, ele pensa na escada e percebe que recusá-la é de fato subir. O sonho funciona como chama, não dita o caminho, só ilumina uma direção. Transição. Sonhos que ficam, que ensinam, que empurram. Eles são sinais que merecem registro. Um caderno de sonhos simples pode transformar fragmentos noturnos em pistas durante o dia. Sinal 3. Pressão ou pulsação no centro da cabeça. Subtítulo: sensação física no alto da cabeça, descrita como pressão, leve pulso ou vibração. Ao falar de sinais da pineal, muitas pessoas mencionam uma sensação localizada, não uma dor, mas uma pressão que parece vir do centro do crânio, uma leve pulsação ou uma névoa que se desloca.
Para alguns é reconfortante, para outros intrigante ou até desconfortável. Importante frisar: sintomas físicos devem sempre ser avaliados por profissional de saúde. Causas médicas existem e precisam ser descartadas antes de qualquer leitura espiritual. Exemplo sensorial. Você está deitado, o quarto escuro, e o relógio marca 2 da madrugada. Um som distante de chuva. Então vinha uma pulsação, ritmada, como o bater calmo de um tambor do lado de dentro da cabeça. Não dói, é mais uma presença. Respirar lento, fechar os olhos e sentir a pulsação como se fosse uma maré. Entra e sai. Para muitos, essa pulsação acompanha uma sensação de abertura, como se uma porta muito antiga estivesse rangendo ao ser empurrada. Pequeno aviso de especialista. Um neurologista fictício que acompanha relatos desse tipo lembraria que qualquer sensação de pressão crônica ou súbita na cabeça exige investigação clínica, oftalmológica e neurológica, para excluir causas tratáveis. Reforço, isso é prudência, não negação das experiências. CTA. Se essas sensações despertaram algo em você, curta o vídeo. Mais adiante vamos detalhar sinais que muita gente confunde com estresse ou ansiedade, e isso pode ajudar a distinguir. Mini vinheta 1. A noite que mudou o rumo. Houve uma mulher, chamada Luísa, numa história que eu ouvi certa vez. Depois de um término difícil, ela passou semanas sem dormir direito. Numa madrugada, cansada e sem respostas, deitou-se com o rádio desligado e uma sensação de vazio. Sonhou com uma sala onde todas as janelas estavam cobertas por jornais. No sonho, ela levantou-se, arrancou o papel e atrás dele havia um campo aberto, uma manhã clara. Acordou com a imagem e pela primeira vez em semanas teve a sensação de que poderia começar de novo. Não era uma revelação grandiosa, era uma clareza silenciosa que a levou a pequenas mudanças. Caminhar todo dia, devolver livros emprestados, escrever uma lista de prioridades. Essas ações tão simples começaram a redesenhar sua vida. Às vezes, o que parece um sinal interior é apenas uma luz guiando para pequenos atos que compõem uma transformação. Sinal 4. A intuição que se afia. Decisões sem explicação. Subtítulo: um saber prático que antecede eventos ou aponta rotas. Você toma uma decisão e antes mesmo de reunir argumentos racionais, sente que é aquilo. A intuição afiada não é mística no sentido teatral, é uma sensação corporal que indica isso é caminho ou cuidado. Muitas pessoas relatam uma confiança interior renovada, como se houvesse um alerta silencioso que filtra possibilidades. Essa intuição se manifesta em coisas práticas: escolher uma pessoa para ligar, evitar um caminho, dizer não a um convite que parecia inofensivo. Exemplo: Júlio, caminhando pela manhã, quase entra num café quando seu corpo retraiu sem motivo aparente. Ele seguiu o impulso de ir para a direita e 5 minutos depois viu no meio da rua um acidente que bloqueava o acesso ao seu destino inicial. A sensação não era feita de palavras, era um músculo interno que o puxou. Relatos assim não provam nada por si, mas para quem os vive, representam confirmações importantes. Microimagem. Imagine um farol interno, pequeno, mas firme, que acende quando a névoa das opções se torna densa. Não te dá todas as respostas, só aponta uma direção que vale a pena investigar. Sinal 5. Percepção de cores e luzes alteradas. Subtítulo: tons mais intensos, halos e sensações de brilho ao redor de objetos comuns. Algumas pessoas relatam que as cores ficam mais ricas, que a luz ganha textura, que objetos comuns parecem envolver-se numa aura sutil. Às vezes é percebido como uma sensibilidade aumentada à claridade, outras vezes como se detalhes cromáticos antes despercebidos ganhassem vida. Há quem descreva halos leves em volta de lâmpadas ou do sol, há quem diga que um pôr do sol parece mais certo, mais carregado de significado. Novamente, diferenças na visão, enxaquecas e outras condições podem alterar a percepção visual. É essencial separar relatos espirituais de possíveis causas médicas. Exemplo: Mara caminhava por um parque, e naquele dia as folhagens pareciam pintadas com um verde que ela não sabia nomear. O sol atravessava as copas e criava padrões que pareciam mensagens, cuja tradução ela não alcançava plenamente. A intensidade das cores trouxe uma calma estranha, como se o mundo tivesse resolvido comentar com mais detalhes suas formas. Ela anotou aquilo no celular. Verde assim me acalma.
Nas noites seguintes, ao revisitar a memória, percebeu que aquelas cores a ajudavam a lembrar de escolhas que importavam. Transição. Essa sensibilidade à luz e à cor pode ser encantadora, mas também exaurir. Por isso, moderação e descanso visual são importantes. Mini vinheta 2. No centro da meditação. Havia um homem, Pedro, que decidiu tentar meditação porque a ansiedade o fazia sentir-se como um rádio fora de sintonia. Numa sessão de 20 minutos, ele sentiu uma pulsação leve no centro da cabeça e uma onda de calor que desceu pelo peito. Não foi uma experiência épica. Ele não viu cenas cósmicas nem recebeu mandatos do universo. O que aconteceu foi mais simples e radical. Depois daquela sessão, Pedro conseguiu dizer não a um compromisso que o drenava. A experiência interior não o transformou em místico, o deixou mais atento ao que lhe fazia bem. É um padrão pequeno, repetido. Sensações internas que terminam em escolhas concretas. Sinal 6. Sensibilidade aumentada a sons e frequências. Subtítulo: Sons que parecem mais nítidos, ruídos que incomodam mais ou música que toca mais fundo. Quando a pineal entra em pauta na narrativa pessoal de alguém, não raro há menção a uma mudança na relação com sons. Ruídos que antes eram pano de fundo tornam-se invasivos, melodias ganham significado novo. A percepção auditiva pode se refinar. Você nota detalhes numa conversa, um tom na voz que antes passava despercebido, ou sente desconforto em ambientes muito barulhentos. Por outro lado, sons sutis, um sino distante, uma voz baixa, podem oferecer calma ou insights. Explicação prática. Parte dessa sensibilidade pode estar ligada ao estado geral de atenção. Quando a pessoa fica mais interiorizada, o filtro sensorial muda. Outra parte pode ter relação com alterações do sono e tensão muscular. Em qualquer hipótese, atenção e cuidado. Exposição prolongada a ruídos altos sempre merece precaução auditiva. Exemplo: Sandra, voluntária numa organização, começou a notar que determinados ambientes pareciam ralos de energia, correntes de conversa barulhenta que a deixavam esgotada. Numa reunião, ela percebeu um silêncio mínimo quando alguém falava de algo essencial. Aquele silêncio apontava para aquilo que realmente importava. Ela passou a escolher trabalhos com menos ruído constante e descobriu que sua criatividade aumentava quando o som ao redor era mais limpo. Pequeno exercício anedótico. Em momentos de sobrecarga, experimente fechar os olhos e escutar intencionalmente por 60 segundos. Identifique 3 sons diferentes. Isso não é diagnóstico, é uma forma simples de treinar a atenção e perceber mudanças na sensibilidade. Sinal 7. Mudanças no apetite de substâncias sensoriais. Subtítulo: Preferência por silêncio, silêncio transformado em música. Gosto por cheiro diferente, sensibilidade a gostos. Observação: vamos começar a explorar este sinal mais a fundo, mas antes quero lembrar algo importante. Ao notar mudanças nos sentidos, muitas pessoas sentem-se tentadas a buscar explicações simples. Foi a dieta, foi o estresse, foi a idade. Na maioria das vezes, é uma mistura. A intencionalidade aqui é aprender a distinguir. Algumas mudanças são passageiras, outras sinalizam que algo interno está pedindo atenção. No caso do apetite sensorial, isso pode se traduzir em escolhas pequenas e concretas: trocar café por chá, preferir refeições mais leves, buscar ambientes menos iluminados. Para outros, a mudança é quase simbólica. A música que antes alegrava agora cansa, o cheiro de madeira que traz conforto. Exemplo: Teresa sempre bebeu café forte. Depois de um período intenso de noites curtas, ela percebeu que o café trazia uma sensação de ruído no peito. Optou por chá e com isso sentiu a ansiedade reduzir levemente. Não é uma regra universal, é um relato. Essas pequenas mudanças alimentares e sensoriais podem ser tanto causa quanto consequência de alteração no estado interno. Interlúdio breve: o corredor da escolha. Numa esquina da vida de alguém que chamaremos de Rafael, havia um corredor com portas de ambos os lados. Cada porta representava um acordo social, uma escolha profissional, uma expectativa familiar. Ele caminhava com passos lentos, notando a textura do carpete sob os pés, como quem conta passos antes de tomar uma decisão. Não houve milagres. Ele abriu uma porta e fechou outra.
O importante foi o reconhecimento de que a sensação dentro da cabeça, aquela pulsação suave que o acompanhara há meses, começou a funcionar como bússola. O despertar, quando existe, nem sempre vem como fogo, vem como um alinhamento progressivo, pequenas simetrias entre corpo, desejo e ação. Pequena pausa reflexiva. Até aqui, vimos sinais que combinam sensações físicas e mudanças sutis na percepção. Em muitos relatos, esses sinais aparecem após um gatilho, perda, estresse, mudança de rotina, e não necessariamente envolvem ocorrências extraordinárias. O ponto central é a atenção, observar sem pânico, diferenciar o que exige cuidado médico do que pode ser explorado com práticas simples de autocuidado. Práticas seguras e iniciais para acompanhar percepções. Registro, um diário de sonhos e sensações. Anote, data, hora, o que sentiu, intensidade e contexto. Isso ajuda a distinguir padrões e a comunicar melhor a um profissional de saúde se necessário. Atenção plena breve. 5 minutos diários de respiração e observação corporal podem reduzir a ansiedade e clarificar se uma sensação é passageira ou recorrente. Sono regular. Manter horários consistentes de sono é uma prática simples que afeta a melatonina e pode normalizar flutuações perceptivas. Lembrete. Todas essas são práticas relatadas por quem vive essas experiências. Não há garantia de que despertar ocorra ou que sintomas desapareçam. Se desconforto físico persistir, procure ajuda clínica. Sinal 8. Sentimentos de desapego ou reorientação de prioridades. Subtítulo: O que antes parecia central perde o peso. Novas prioridades emergem com clareza. Em relatos de despertamento interior, uma constante aparece. Aquilo que antes ocupava o centro da vida perde espaço, e outras coisas tomam protagonismo. Não se trata de mero desinteresse, é um reposicionamento. Prioridades mudam. Menos tempo gasto com questões alheias, mais tempo para leituras, natureza ou trabalhos criativos. É como se a bússola interna recalibrasse o que é essencial. Exemplo: Felipe trabalhava com resultados e metas. Após um período de inquietude e noites de sonhos repetidos, ele começou a preferir manhãs em silêncio, conversas longas com poucas pessoas e escrever cartas em vez de responder mensagens rápidas. Não é que os resultados deixaram de importar, é que a relação com eles mudou. Passaram a ser meios, não fins. Sinal 9. Um sentido ampliado de propósito. Subtítulo: A sensação final que conecta corpo, emoção e ação, um rumo que parece mais coerente. Este sinal costuma ser o mais impactante nas narrativas, uma mudança não meramente emocional, mas direcional. Não se trata de uma visão messiânica, trata-se de uma percepção de maior coerência entre quem você é e o que faz. Para alguns, isso significa mudar de profissão, para outros, ajustar pequenas rotinas que alinham vida e valores. Este sinal tem peso porque sintetiza muitos dos anteriores. Sonhos que sinalizam, intuições que guiam, sensações físicas que acompanham decisões. Exemplo preliminar. Paula, que sempre adiou escrever, começou a acordar cedo com frases inteiras na cabeça. Ao transformar esse impulso em prática, 15 minutos de escrita por dia, ela descobriu que a vida profissional e afetiva se rearranjaram com mais naturalidade. Não foi instantâneo nem mágico, foi trabalho e constância, catalisados por uma sensação interna de que algo novo merecia ser vivido. Observação final desta parte. Reconhecer esses sinais não é reivindicar dons especiais, é treinar a atenção para perceber mudanças internas e responder com responsabilidade. Em muitas narrativas que circulam entre buscadores espirituais, o despertar da pineal é descrito como um processo gradual, cheio de pequenos sinais que, somados, acabam por conduzir a uma vida mais atenta. Ainda há elementos mais profundos a serem explorados, padrões de energia, experiências de sincronicidade mais intensas e relatos de transformação que culminam em escolhas radicais. Esses capítulos seguintes vão olhar para esses desdobramentos, com cuidado e sensibilidade, e também com prudência médica quando necessário. Havia mais para olhar, camadas que não cabem numa lista curta, mas que se desdobram quando alguém começa a prestar atenção. Não vou repetir sinais que já vimos. Vou aprofundar como eles se articulam num movimento que muitos chamam, com palavras diferentes, de despertar. Padrões de sincronicidade, alterações no ritmo de vida, como isso afeta a relação e trabalho e, sobretudo,
Como integrar tudo isso sem perder os pés no chão? Sincronicidades, quando o mundo responde com coincidências que doem de tão certas. Algumas pessoas descrevem uma frequência crescente de coincidências significativas. Um livro que cai nas suas mãos exatamente quando você precisa de uma resposta, encontros inesperados que oferecem pistas, números repetidos, uma música que toca exatamente no momento em que uma dúvida se ilumina. A palavra técnica pode soar esotérica, mas o efeito é humano e direto. Você começa a notar que o mundo parece responder com pequenos toques, como se algo tivesse aberto uma linha de comunicação entre suas escolhas internas e eventos externos. Explicação prática. Sincronicidades não são provas de destino imutável nem garantias de revelações cósmicas. Muitas vezes elas funcionam como feedbacks, sinais que reforçam uma direção que você já vinha considerando. O que muda é a atenção. Quando você observa, as pontes aparecem mais nítidas, e quando você age, algumas dessas pontes se confirmam. Exemplo: Helena vinha sentindo uma ansiedade suave a respeito de seu trabalho e durante uma semana encontrou repetidamente referências a um tema que nunca lhe interessara, permacultura. Primeiro, um podcast, depois um documentário que apareceu numa tarde de zapping, por fim, uma colega trouxe um artigo ao escritório. Não foi uma ordem do universo, foi um alinhamento de estímulos que a fez investigar. Ao aceitar esse fio, ela descobriu um prazer prático em projetos sustentáveis, e aquele, coincidiu, tornou-se uma porta para um trabalho que fazia sentido. Micro-roteiro sensorial. Imagine você andando numa rua de manhã e percebendo pequenos sinais. Um cartaz com uma palavra que você vinha pensando, uma luz que destaca um letreiro numa esquina. Não é mágica que substitui esforço, é uma série de toques que convidam atenção e ação. Energia e fadiga. Equilíbrio entre expansão e repouso. Despertar não é necessariamente sinônimo de estar alerta 24 horas. Pelo contrário, quando regiões internas se reorganizam, há períodos de expansão, criatividade, clareza, ideias e de esgotamento, quando o corpo pede descanso. Reconhecer esse ciclo é vital. Muitas pessoas confundem os picos de energia com obrigação de seguir acelerando e terminam esgotadas. Sinais de excesso: irritabilidade maior, sono interrompido, sensação de cabeça cheia que não passa com um café. Tudo isso pode ocorrer durante fases de transformação interna. A prática responsável é aprender a alternar. Quando há claro vigor, usar para ações construtivas. Quando há cansaço, recolher sem culpa. Exemplo: Marina vivia dizendo a si mesma que precisava aproveitar cada onda criativa. Acabava trabalhando demais e depois caía em semanas de apatia. Com o tempo, ela aprendeu a mapear seus ritmos. Manhãs de escrita, tardes de caminhar, tardes de silêncio absoluto. Ao alinhar esforço e repouso, a criatividade passou a ser sustentável. Integração social. Como as relações mudam e o que fazer sobre isso? Quando você começa a perceber sinais internos com mais frequência, suas prioridades mudam. Nem sempre os outros mudam com a mesma velocidade. Isso pode criar fricção. Amigos que não entendem a necessidade de silêncio, colegas que acham estranho o novo filtro para decisões, família que pressiona para manter antigas rotinas. A grande pergunta é: como manter relações sem negar a si mesmo? 2 atitudes ajudam: comunicação clara e limites suaves. Explicar sem teatralidade que você está experimentando mudanças internas e precisa de certos espaços pode ser suficiente. Estabelecer limites, menos reuniões noturnas, menos mensagens em cadeia, não é rejeição, é cuidado consigo e com o outro. Exemplo: Ricardo começou a recusar convites noturnos e a preferir encontros curtos e significativos. Alguns amigos entenderam, outros se afastaram. Em poucos meses, os encontros que restaram eram mais profundos. Ele sentiu que, embora a rede social tenha encolhido, a qualidade do contato cresceu. Repercussões profissionais. Escolhas que se alinham com sentido. O sinal final da lista, a sensação ampliada de propósito, costuma trazer escolhas práticas. Mudar de trabalho, reduzir horas, iniciar projetos paralelos. Essas decisões não precisam ser dramáticas, podem ser pequenas adaptações que, somadas, transformam a vida. A prudência financeira e o planejamento são aliados nessa transição. Exemplo: Joana não abandonou seu emprego imediatamente. Primeiro ela reservou 2 horas por semana para um projeto pessoal. Depois trocou uma disciplina por outra até criar espaço para o que importava.
Com 6 meses de constância, aquilo cresceu a ponto de oferecer renda extra e principalmente sentido renovado. Mini vinheta 3. A escada que levava a outro corredor. Havia um homem chamado Mauro que não via com clareza suas opções profissionais. Ele vivia entre cobranças e pequenos prazeres domésticos, sem que nada parecia se encaixar. Numa manhã, após uma sequência de sonhos vívidos, uma escada que não terminava e uma porta com um vidro fosco, ele decidiu testar uma vez, reservar 20 minutos por dia para um ofício que lhe atraía desde a adolescência, trabalhar com madeira. No início foi desajeitado, havia erros, móveis improvisados que viraram lenha, mas com constância, a prática o colocou em contato com pessoas que admiravam seu trabalho. 6 meses depois, ao receber uma proposta para ministrar uma oficina, ele teve que escolher entre triplicar sua carga de trabalho atual ou aceitar um novo caminho que exigia menos estabilidade financeira imediata, mas mais coerência com seu propósito. Optou pela coerência. Não foi drama nem milagre. Foi uma escada de pequenos degraus que juntos abriram um corredor diferente. Hoje, ao olhar para aquelas portas do passado, ele sente que o ritmo da vida corresponde melhor ao que ele deseja ser. Interlúdio reflexivo. A humildade do processo. Essas histórias não são modelos universais, são maneiras de ilustrar o que muitos relatam. A maior tentação diante desses relatos é transformar o processo em narrativa de provas. Você teve tal sinal, logo é avançado. Ou em exame de virtude. Se não sentiu nada, há algo errado. A humildade é ferramenta essencial. Observar sem grandiloquência, agir com moderação e pedir ajuda quando algo foge ao escopo pessoal. Práticas seguras e concretas para acompanhar percepções, com ressalvas. As práticas que descrevo a seguir são relatadas anedoticamente por pessoas que atravessam esses movimentos. Elas não substituem avaliação médica nem prescrições personalizadas. São sugestões simples para cultivar atenção e bem-estar. 1. Diário de sonhos e sensações. Mantenha um caderno ao lado da cama. Ao acordar, anote frases, imagens, emoções e qualquer sensação física, pressão, pulsação, cor, cheiro. Com algumas semanas de registros, padrões emergem. Esses registros ajudam a diferenciar sonhos pontuais de padrões recorrentes. 2. Micromeditação de 5 minutos. Sentar-se, fechar os olhos e observar a respiração por 5 minutos. Permitir que a atenção vá e venha sem julgamento. Se surgir uma pulsação ou luz interna, apenas observe. Essa prática não ativa nada, ela apenas melhora a capacidade de perceber sem se deixar arrastar pela interpretação imediata. 3. Ritual de sono consistente. Estabeleça uma janela de sono regular, horas de deitar e acordar similares todos os dias. Reduzir telas antes de deitar por 60 minutos e criar um ambiente escuro e tranquilo pode ajudar a regular a melatonina e a qualidade do sono, e, por consequência, a vivência de sonhos e sensações. 4. Exposição moderada à natureza. Caminhadas em espaços verdes, com atenção aos sentidos, cores, sons, texturas, podem ajudar a integrar mudanças perceptivas e reduzir a ansiedade somática. Não é fórmula mágica, é um recurso que desacelera o corpo e clarifica a mente. 5. Rotina de grounding, aterramento. Quando sensações internas forem intensas, exercícios de grounding ajudam. Sentir o pé no chão, descrever 5 objetos à vista, beber água devagar. Esses gestos simples conectam corpo e realidade imediata, diminuindo o risco de desorientação. 6. Cuidado com dietas radicais. Mudar a alimentação pode influenciar como você se sente. Evite experimentos extremos sem orientação profissional. Pequenas mudanças conscientes, reduzir estimulantes, privilegiar alimentação estável, costumam ser mais seguras. Aviso profissional reiterado. Se você experimentar sintomas físicos persistentes, dor de cabeça intensa e contínua, perda de equilíbrio, alterações visuais importantes, desmaios, procure avaliação neurológica e oftalmológica. Esses são sinais que exigem investigação clínica e não devem ser atribuídos apenas a processos internos. O papel da curiosidade disciplinada. A curiosidade é um motor poderoso, mas sem disciplina pode virar ansiedade. Testar hipóteses sobre si mesmo exige paciência. Experimente práticas por períodos razoáveis, registre efeitos, avalie com ceticismo compassivo. Não há promessa de despertar final. Há, sim, padrões que se consolidam quando sustentados por prática e cuidado. Como conversar sobre isso com quem não acredita?
Nem todo mundo compartilha dessas experiências. Para alguns, a ideia de despertar da pineal soa distante ou estranha. A melhor estratégia é traduzir, falar sobre mudanças na atenção, no sono, na sensibilidade aos sentidos. Relatos concretos, tenho tido sonhos vívidos, sinto uma pulsação às vezes, costumam ser mais úteis que termos carregados. Ouvir com paciência também abre espaço para a compreensão mútua. Leitura das experiências sem pânico. Distinguir o extraordinário do problema. Nem tudo o que é intenso é necessariamente positivo. Alucinações persistentes, confusão mental, medos incapacitantes, esses não são sinais desejáveis de nenhum processo de crescimento. Se qualquer experiência começa a interferir na capacidade de trabalhar, cuidar de si e de outros, é hora de buscar ajuda imediata. A ética do autoconhecimento. Não transformar a experiência em crivo. Um ponto a guardar é este: vivências internas não constituem mérito moral. Elas são fatos da experiência. Torná-las instrumento de autoimportância ou exclusão social é caminho perigoso. O mínimo de sabedoria é reconhecer a própria singularidade sem usá-la como selo de superioridade. O que esperar a médio e longo prazo? Para muitos, as percepções iniciais se estabilizam em hábitos: escrever, meditar, escolher silêncio. Para outros, as mudanças podem continuar a se desdobrar ao longo de meses e anos. A constância é mais eficaz que a intensidade. Pequenas práticas diárias tendem a produzir resultados mais sustentáveis e saudáveis do que picos de comportamento. Encerrando com cuidado e inspiração. Voltamos ao fio prático: observar, anotar, moderar. Se você tem percebido sinais, claridade interna, sonhos vívidos, pulsação, intuição aguda, percepção de cores, sensibilidade sonora, mudanças no apetite sensorial, desapego e uma tendência a reorientar prioridades, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas relatam variações desses padrões em contextos diversos. Eles podem ser significativos, mas não precisam ser radicalizantes. Lembrete final sobre limites. Este conteúdo fala de experiências subjetivas e relatos anedóticos. Não substitui avaliação médica ou psicológica. Se algo no corpo ou na mente parece fora do comum e preocupante, procure profissionais de saúde. Essa é uma medida de cuidado, não de descrédito. Para fechar, uma imagem. Imagine sua vida como uma casa antiga. A cada sinal que você observa, uma luz que acende, um rangido no assoalho, uma janela que pede limpeza, você pode escolher consertar, reformar ou simplesmente conhecer melhor a casa. O despertar, se existe, é menos um incêndio que consome tudo e mais uma reforma lenta, cheia de poeira e descobertas, na qual o que importa é a qualidade do que você constrói, tijolo por tijolo. Se este conteúdo ajudou a entender alguma experiência que você teve, compartilhe nos comentários qual dos 9 sinais você já notou. Sua história pode ajudar outra pessoa a se orientar. E se quiser continuar explorando temas como este, inscreva-se para mais conversas cuidadosas sobre percepção, cuidado e integração. Este vídeo fala de experiências subjetivas, não substitui acompanhamento médico. Obrigado por estar aqui, atento.